Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a toda a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para a restauração familiar. A primeira acontece às 7 da manhã em São Paulo. Depois, em todos os templos, às 9, 15, 19 e 30. Amanhã, eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Em todos os templos teremos o mesmo trabalho. Olha o que diz aqui em Provérbios 4, 25 a 27, eu amo esta palavra. Sempre falo dela. Olhem sempre para frente. Mantenham um olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, afaste os pés da maldade. Olha, olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Olha, ser um cristão vitorioso é um trabalho de tempo integral. Muitas pessoas, elas querem os benefícios, mas não querem sacrifício. O ser humano tem uma tendência de buscar o que é mais fácil. Mas nós não vamos chegar onde nós queremos sem foco, sem disciplina. Nós vivemos numa sociedade sem autocontrole, sem domínio próprio, onde os excessos são aplaudidos. Quanto mais excesso, é o que o mundo busca. Mas nós entendemos que o excesso é uma arma que o mal usa para destruir com as pessoas. É terrível viver sem controle. E muitas pessoas vivem sem controle, estão sem controle. Um pacote de biscoito manda nelas. Um pacote de biscoito manda nelas. Elas não têm controle sobre um pacote de biscoito. Elas não têm controle. Elas não trabalham pelo controle. Não tem cristão vitorioso sem disciplina. Tem gente que vive sendo mandado por alguém porque não consegue fazer as coisas independente de ter vontade. Se elas estiverem sendo aplaudidas, alguém estiver vendo, elas até fazem. Mas se ninguém estiver vendo, quando ninguém está vendo, elas deixam, elas não fazem. Por isso que tem gente que ele sempre tem que ter alguém na cola dele. Faça isso, faça aquilo outro. Por quê? Porque a pessoa não é capaz de fazer o que é preciso, independente de ter vontade. Uma coisa que eu sempre falo, às vezes não temos vontade de fazer determinadas coisas, não temos vontade de fazer o que é certo, mas nós fomos orientados pela palavra e não cabe a minha vontade dizer sim ou não. Cabe o que diz a palavra diz, faça, então devo fazer, ainda que a minha carne esteja berrando, não, não, não. A palavra disse, está me alertando, me orientando, faça. Então eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Muitos cristãos creem em Jesus, vão à igreja, têm uma Bíblia, mas não são vitoriosos. Não têm uma vida de vitórias. Porque são indisciplinados, descontrolados, desequilibrados, não têm domínio próprio, não têm autocontrole, não têm autodisciplina. As pessoas, tem muitos que fazem coisas apenas por um tempo. Depois param.
Mas eu preciso fazer o que é certo continuamente. Eu não posso fazer o que é necessário por um tempo. Eu tenho que me disciplinar e continuar fazendo. Fazer daquilo que Deus espera de mim um estilo de vida. Compreendeu? Um estilo de vida. Transformar uma vida, a minha vida, numa vida disciplinada. Disciplinar a minha vida, a vontade de Deus, o que deve, o que eu devo fazer, e não o que eu quero fazer. Porque às vezes, o que eu quero é diferente daquilo que eu devo. Eu quero uma coisa, mas eu devo fazer outra. Porque Deus me orientou, porque é certo, porque é correto, porque vai me levar à vitória. Então a Bíblia está deixando bem claro aqui. Sobre uma postura de vencedor. Essa é a postura do vencedor. Olhe sempre para frente. Nem para a direita, nem para a esquerda, nem retroceda. Firme os seus passos. Não se envolva com coisas que já passaram. Olha para frente, para o que está diante de você. Se envolva com coisas produtivas. Continue crescendo sempre. Avançando sempre. Firme os seus passos. Não fraqueja. Endireita aquilo que não está certo na tua vida. Toma posse de autodisciplina, autocontrole, domínio próprio. Não se envolva com coisas improdutivas. Compreendeu? Em nome de Jesus, cada um tem uma tendência. Às vezes é viciado em comida, é viciado em fofoca. É viciado em coisas, é viciado em comprar. É viciado em coisas que vão levá-las à destruição. Tem gente que compra e ele nem precisa daquilo que ele está comprando. E ele vive questionando por que a minha vida financeira não muda, porque há incompetência na administração, há indisciplina, há desequilíbrio. É por isso que a vida não é equilibrada, a vida não anda. Porque a pessoa não administra como devia, não controla as finanças, não coloca excelência naquilo que está fazendo. Tem gente que ele quer melhorar a aparência, ele quer perder peso, mas ele não trabalha o autocontrole. A gula, a Bíblia fala da gula e ela é maligna. Nós comemos muitas vezes, a maioria das pessoas comem demais e o que não precisa, naturalmente. Nós temos que parar e pensar, peraí, eu preciso disso? Eu preciso dessa blusinha nova? Eu preciso disso aqui? Eu preciso de mais esse pedaço de bolo aqui, esse negócio? Eu preciso? Eu não estou com fome, eu estou comendo por quê? Eu estou comendo por quê? Eu não preciso disso aqui. Eu estou comendo demais, eu não preciso de mais isso aqui. Tem gente que se envolve em fofoca e ele sabe que aquilo vai terminar mal. Mas ele para ouvir, ele para falar. E ele podia parar e dizer assim, não, chega, eu não vou aceitar mais ser um fofoqueiro. Ser um leve trás. Ou ser um omisso, um ouvinte. Parar para ouvir. Estimular alguém a fofoca. Chega, eu falo demais. Eu tenho que parar de falar. Eu preciso parar. Talvez você é uma pessoa que fala demais. Ninguém aguenta mais te ouvir. Você fala demais na sua casa, fala demais no trabalho, fala demais. Fala. Fala o dia inteiro ao celular, ao telefone. E fala, e corrige, e fala um negócio, fala outro. Ninguém mais aguenta te ouvir falar. É um desequilíbrio, uma falta de controle. Preste atenção. O que tem levado você a viver de forma desequilibrada? De forma descontrolada. Talvez você é uma pessoa que você começa
Você não dá continuidade. Você vive se envolvendo com coisas que já passaram. Você é desfocada, sem atenção, olha para cá, olha para lá. E o Senhor está dizendo, olhe sempre em frente. Mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você. Para de se distrair. Para. Se discipline. Firme os seus passos. Não olha para a direita nem para a esquerda. Não se envolva com coisas improdutivas. Com coisas que não têm importância, que não vão te levar a lugar nenhum. Tem coisa que tem roubado o teu tempo, a tua energia. Talvez até a tua saúde, a tua alegria. Tem coisa que as pessoas fazem que roubam as vitórias delas. Talvez você tenha feito um monte de coisa que tem roubado suas vitórias. Talvez tem coisas que você já poderia estar vivendo, mas não está por causa da falta de perseverança, de constância, de determinação, de disciplina. 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 Deus está cobrando disciplina, autocontrole, domínio próprio. Para de falar. Para de gastar. Para. Para de comer demais. Para. Para de ser controlado por um pacote de biscoito, por um pote de sorvete. Talvez ele que manda em você. Venha e me coma. Me coma. Você tá rindo? Não, devia rir. Se não tá rindo, ria. Talvez aquele pote de sorvete manda em você. Te hipnotiza. Vem agora, abra o congelador e me coma, me coma. Ei! Você tem que dizer, não vou te comer agora. Não vou. Eu não preciso de mais sorvete no meu corpo. Não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma caminhada. Eu vou cuidar de mim. Controle é respeito próprio. Quando você tem autocontrole, você está se respeitando. Porque os excessos nos matam. Os excessos, eles têm o poder de nos matar. Nos mata. Entendeu? Vai nos matando. Porque destrói com a saúde. Aí você vai lá de forma compulsiva, gasta demais. Depois o desespero para pagar aquelas faturas. Tira a tua paz, tira o teu sono. Fala demais, depois magoa as pessoas. Ou se envolve em encrenca, em fofoca, em conversa. Se livra da curiosidade, do espírito fofoqueiro, gastão. A compulsividade por comer, por gastar, por falar, sei lá o quê. Disciplina. Disciplina, autocontrole, domínio próprio. Domínio próprio. Quando a gente tem domínio próprio, autocontrole, nós estamos nos respeitando. A falta de domínio, a falta de controle, é falta de respeito com a gente. E Deus quer que você se respeite. Deus quer que você faça a coisa certa para Ele poder te abençoar. Então, firma os seus passos, endireita. Foca naquilo que realmente vai te levar ao sucesso. Permaneça. Faça a vontade de Deus. Não por um tempo, continuamente. O que Deus quer de mim? Eu vou fazer. Vamos! Se determine a fazer o que é vontade de Deus, independente de ter vontade. Eu não estou com vontade. Não tem que ter vontade. Faça! Faça e pronto! Nem sempre vamos ter vontade de fazer o que é certo, mas devemos fazer o que é certo, independente de ter vontade. Faça. Em nome de Jesus. Ser um cristão vitorioso é um trabalho de tempo integral e você de agora em diante vai se disciplinar a isto. Eu vou ser um cristão vitorioso, uma pessoa vitoriosa. Em nome de Jesus. E não tem vitória sem disciplina. Disciplina. Para ser uma pessoa vitoriosa é necessário disciplina.
domínio próprio, autocontrole. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para orarmos. O que aconteceu? Bom, na verdade, o nosso testemunho já está atrasado. Eu fui diagnosticada, eu sou do estado do Rio Grande do Sul, por mais de 10 médicos lá como sendo estéril. E usava um dispositivo de intrauterino para tratamento da endometriose. Eu fiz 5 cirurgias lá no Sul, né? E ao retirar esse dispositivo aqui, e falaram para ele assim, olha, o teu útero não serve para nada. Então, assim, daqui 1 ano... Falaram para você? Para mim. Na sala da médica, quando ela tirou o meu DIU, ela falou isso. E aí ela disse assim, daqui 1 ano, você volta aqui, e se você tiver muita vontade de ter um filho, a gente vai te encaminhar para um especialista aqui em Rio Preto. Eu tirei esse DIU no dia 7 de novembro, foi uma segunda-feira, saí da clínica, fui numa cliente atender, fazer uma medição, que eu tinha um projeto para apresentar, e após isso a gente veio para a igreja. E foi muito engraçado porque durante o culto eu colocava a mão aqui assim e todos os pastores que passavam vinham fazer oração. Foi no dia 7. E a médica falou assim, durante uma semana vocês ficam normal, assim, não pode manter nenhuma relação. E depois disso a gente vai vendo o que a gente vai fazer, né? Porque tem o que fazer. Então tá bom. Passou um tempo, eu comecei a me sentir muito mal. Fiz três exames de teste de farmácia, os 3 deram negativo. Aí a minha gerente aqui na loja falou assim, Silvana, você está grávida? Eu disse, não tem como. 3 negativo? Aí a gente pegou, assim, não, faz o de sangue. Aí eu fiz. Aí ele trouxe aqui na loja, e eu não conseguia pegar o exame de jeito nenhum. Estava atendendo o cliente, não conseguia pegar. Aí a minha gerente abriu o exame e eu fiquei lá dentro com uma colega minha que ela é super gente boa, mas eu digo assim, se eu estiver grávida e ela souber, todo mundo vai saber, né? Aí eu disse assim, ó, vou ficar lá dentro com ela, você fica aqui com ele e você dá o resultado para ele. Enquanto isso eu interto ela lá dentro. Quando eu voltei, estavam os 2 chorando, ele e a gerente. Aí ele falou assim, parabéns, mamãe. E eu, como assim? Você está grávida? Eu, como? Ela disse, não, você não lembra como é que foi? Eu disse, não, lembrar eu lembro, mas 3 negativo? Isso foi no dia... E não só, quantos médicos você disse que... Mais de 10 lá no Sul e aqui uma médica. Mais de 10 no Sul e uma aqui. Tudo dizia que você era... Engravidava, era estéril. Hã? Milagre de Deus. Então não poderia acontecer essa gravidez. Pela medicina, pela ciência, não poderia acontecer. Não tinha como. Então, o que aconteceu? No dia 16, na sexta-feira, eu soube, né? Aí a gente ficou mantendo segredo, aquela coisa toda. E na segunda-feira, dia 19, eu estava atendendo uma cliente, comecei a passar muito mal e sofri uma ameaça de aborto. E saí correndo, fui para o médico, daí eu dizia assim, olha, meu Deus, é pegadinha, né? Eu não engravido, agora eu consegui finalmente engravidar e eu vou perder. Estava com 5 semanas e meia e eu perdi a fé. Aí o Beto veio aqui, falou com o pastor, falou com o senhor também, eu acho que eu já estava no hospital. Aí a minha sogra é muito fervorosa, né? Ela pegou também, foi na igreja e pedia. Minha família lá no Sul, todo mundo, ninguém estava entendendo nada que estava acontecendo. E eu fiz um exame, o médico falou assim, olha, é o seguinte, você tem uma mancha enorme no seu útero e você está com muita hemorragia, tem uma coisinha no teu útero que eu não posso dizer que é um feto. Agora, se for, eu também não posso te dizer que está vivo. Essa foi a resposta que ele me deu. E a médica falou assim, olha, você vai para casa, não tem o que fazer para você, daqui 1 semana você volta. Se estiver assim, eu vou decidir o que eu vou fazer. Aí eu fiquei desolada. Aí eu só chorava. E uma enfermeira no hospital ainda falou assim, está chorando por quê? Se perder é só fazer outro. Ela não entendia tudo que eu estava passando. E eu pensei assim, meu Deus, é castigo isso? Aí foi. Aí
minha sogra orando, Beto orando, e todo mundo, a Sandra, que é minha gerente, orava e dizia assim, Silvana, você tem que crer, eu só chorava. Aí eu fui no outro médico, e eu fui fazer o exame aqui no IELAR, aí peguei um dos melhores médicos que tinha. Aí o médico olhou e falou assim, olha, o que você veio fazer aqui? Eu disse, eu vim ver se eu estou grávida. Aí ele falou assim, você está bem grávida. Daí eu disse, e está vivo? Ele, como assim está vivo? Não, porque daí eu expliquei toda a situação. Aí ele falou assim, então mamãe, tranca a respiração. Aí eu tranquei, tinha uma coisinha minúscula, tamanho de uma vírgula na tela, um telão, né? E ela olhou para mim e falou assim, tá vendo aquela coisinha pulando lá? É seu filho, ou sua filha. Se ela não está viva, eu não sei o que está, porque está com batimento de 143 batidas por minuto. Aí a gente começou a chorar, ele não entendia nada, né? E eu disse, e o sangramento do meu útero? O meu útero estava todo tomado de sangue. Ele disse, não tem nada no seu útero. O seu útero está limpo. E foi toda uma gravidez, assim, tudo o que a gente planejou, eu consegui trabalhar até o último dia, o penúltimo dia, né? Quando eu fiz a minha cesariana, ele estava junto e o doutor que fez o parto falou assim, olha, Silvana, não tem explicação. Eu disse, por quê, doutor? As tuas trompas, o teu ovário direito, estão tomados de foco de endometriose. Mostrou para ele os pontinhos que ficavam dentro de mim. Ele falou assim, além disso, tem um cisto gigante, que provavelmente até o 4º mês da tua gestação era maior do que a tua filha. A tua bebê se criou somente no ovário esquerdo. Aí ele falou assim, mas como? Ele disse assim, não tem como. Não tem explicação. Explicar. Aí o Beto falou assim para o doutor, tem, doutor. Foi Deus. Ele disse assim, com certeza, não tem explicação, só Deus. Porque muitas gravidez, com tudo que tem, uma mulher sofre uma ameaça de aborto, tendo todos os órgãos à disposição, o nenê se perde. E você, tendo esse cisto, que já foi diagnosticado quando foi tirado o DIU, que eu nem cheguei a tratar, você está aqui inteira. Aí a gente começou a fazer os cálculos da minha gestação. Aí o médico falou assim, olha, teu filho foi gerado exatamente um dia depois que você foi liberado. Ou seja, eu tirei o DIU no dia 7 e engravidei no dia 15 de novembro. Então foi uma explicação assim que não tem. Hoje, com 38 anos de idade, assim, sendo mãe pela primeira vez, sem ter que fazer nenhum tratamento. E aquele casal que a gente trouxe aqui, é um exemplo, eles estão na mesma luta. Eu falei para ela, mais do que eu tive de diagnóstico, estou contrariando. E ela está no colo da avó dela, contrariando todas as expectativas, todos os prognósticos que eu tive antes, né? E tá aqui. Um milagre. Um milagre para louvar a Deus, com certeza. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você. Momento da oração. Deus de Israel, visita esta vida agora, passa do teu sangue sobre ela, e eu quero pedir libertação dessa compulsividade, desse desequilíbrio, dessa falta de disciplina, de controle, de domínio próprio, o espírito desequilibrado, descontrolado,
indisciplinado, que tem controlado, dominado a vida dela. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja o que for que tem controlado essa vida e levado ela para perdas, para fracassos, para derrotas, eu ordeno, saia em nome de Jesus. Saia agora. Queima essa vida do alto da cabeça à planta dos pés. Que ela se conscientize e que a partir desse momento ela determine dentro dela que vai ser diferente. A postura dela vai ser diferente, o comportamento dela será diferente. Ela vai possuir autodisciplina, autocontrole, domínio próprio. Porque ela quer uma vida de vitórias e não tem vitória sem disciplina. Ela vai se respeitar através do autocontrole. Liberta ela de todo desequilíbrio, de toda ansiedade. E que ela determine no coração dela que agora vai ser diferente. Eu determino força para ela reagir. Força para ela fazer como o Senhor espera, para que o Senhor possa abençoá-la e ela tenha qualidade de vida e possa colher frutos dessa disciplina. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações, por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV. A água, azeite, os documentos, as peças de roupas, alimentos, e determino milagres e mudanças. Onde esse programa estiver chegando, que libertação esteja chegando também, mudança no entendimento, na visão e força para reagir. Que ela possua o domínio sobre ela agora. Eu vou ter domínio próprio, autocontrole, disciplina a partir de hoje. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Tenham com fartura, com abundância, tenham mais do que o suficiente. Porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Ó Deus, eu determino abundância sobre todos e vitórias e libertação. Em nome de Jesus, eu abençoo a cada um que ora comigo agora com vitórias. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, e onde vou estar amanhã, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Venha buscar a Deus. Isso. Autodisciplina. Eu vou me comprometer com Deus, eu vou permanecer comprometido, e eu vou crescer em Deus, e eu não vou me distrair. Isso mesmo. Se discipline em Deus. Se discipline na sua vida. Disciplina é preciso. Nós estamos aqui para te ajudar. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O Ministério Mudança de Vida leva vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Leite quente é distribuído nos becos redutos, juntamente com a palavra de Deus, que salva e conforta os corações. A fé sem obras é nula. Trabalho noturno de evangelismo, assistência social e libertação. Mendigos, moradores de rua, casas noturnas e casas de meretrício são assistidos nas madrugadas. Muitas dessas almas, posteriormente à assistência, procuram o Ministério Mudança de Vida, convertem-se a Jesus e têm suas vidas mudadas. Mude a sua vida. Transforme-se pelo poder de Deus. Em algum lugar, a qualquer hora, sempre terá alguém esperando por você.